às 9h17, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis. Convido o vereador Robson para fazer a leitura bíblica. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido todos para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar todos os meus pares, senhoras e senhores, funcionários desta casa, os assessores contábeis e jurídicos e os prestadores de serviço. Recomendo o uso de máscara e a higienização com as mãos com álcool gel. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária 16 de maio de 2022. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Irmã Tânia, e assim, respeitosamente, eu cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar os valorosos servidores dessa Casa de Leis, cumprimentar a imprensa municipal, Rádio Vitória FM, Agita Cocal, Jornal 3 de Julho. Faço um cumprimento especial às pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação dessa Casa de Leis. Tenham todos um dia abençoado. Ata número 16/22, de 2 de maio de 2022. 16ª sessão ordinária. Ao segundo dia do mês de maio do ano de 2021, na Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, estado de Goiás, reuniram-se em sua 16ª sessão ordinária da 8ª legislatura, no horário regimental, de 9h16. A senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a 16ª sessão ordinária e confirmou a presença dos seguintes vereadores: Cláudio Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Merailza Aparecida da Silva, Reginaldo Machado da Costa, Robson Castro da Silva, Valdir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Reginaldo Machado da Costa para fazer a leitura da Bíblia. Logo após a leitura da Bíblia, convidou a todos a fazerem a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou o primeiro secretário, Emerson Pereira Nascimento, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 15 de 2022, de 8 de abril de 2022, da 15ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Leitura do ofício número 13 de 2022, de autoria do Contradoria Geral do Poder Executivo, que encaminham relatórios resumidos de execução orçamentária do 1º ao 6º bimestre de 2021 e relatórios resumidos da gestão fiscal de 1º e 2º semestre de 2021. A presidente informou que os relatórios estão à disposição de todos os vereadores. Votação da indicação número 3 de 2022, de autoria da vereadora Cláudia Gomes de Souza, que indica ao prefeito municipal a finalização do calçamento frente aos comércios do distrito de Girassol. A indicação foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 14 de 2022, de 11 de abril de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. A presidente informou que o projeto será despachado para as comissões permanentes, assessoria ficando à disposição de quaisquer vereador para que queira análise. Para o grande expediente, não houve escrito. Nada mais para discutir.
Com as bênçãos de Deus, às 9h36, a senhora presidente encerrou a sessão e convocou todos os presentes para a próxima sessão do dia 3 de maio de 2022, no horário regimental de 9h. E para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinado por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaradecocalzinho.gov.br e link da TV Câmara no YouTube e canal no Facebook, Cocalzinho de Goiás, dia 4 de maio de 2022. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei de número 004/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Projeto número 1. Autoriza o Poder Público Municipal a celebrar contrato ou convênio com empresa mantedora de cadastro de proteção ao crédito para fins de inscrição nos débitos municipais e da outras providências. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás justifica o projeto de lei que, ora envio a apreciação do Poder Legislativo, autoriza o Poder Público Municipal a celebrar contrato ou convênio com empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fim de negativação dos contribuintes inadimplentes com o fisco municipal. O presente projeto encontra-se respaldo na Lei 13.105 de 2015, Código Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 782, no parágrafo 3º, e vem sendo cada vez mais estimado pelos tribunais próprios, cujo objetivo principal é diminuir o acervo de ações de execução fiscal em busca de meios alternativos para a cobrança desses valores. O poder de dar, por meio do protesto, às câmaras de CDS e negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito dos contribuintes inadimplentes. Atualmente, o município de Cocalzinho de Goiás possui cerca de centenas de ações fiscais, muitas delas cobradas valores nórdicos, que muitas vezes afigura entre as despesas inferiores ordinariamente as despedidas, com manutenção desses fixos. Portanto, deve a administração pública buscar sempre meios alternativos e menos dispendiosos para recebimento dos créditos, primando sempre pelo resguardamento do interesse público, sobretudo do princípio da economidade. Deste modo, considerando que será mais eficaz e menos dispendioso o procedimento para cobrança de crédito tributário escrito em dívida ativa, em total consonância com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e, sobretudo, no presente projeto de lei, criteriosamente apreciado por essa Casa Legislativa, solicitamos a apreciação e votação pelos nobres vereadores. Alessandro Antônio Bacelo, Prefeito Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 004/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, parecer jurídico número 14 de 2022. Ofício número 12 de 2022, que autoriza o Poder Público Municipal a celebrar contrato ou convênio com empresa mantedora de cadastro de proteção ao crédito para fins de inscrição de débitos municipais e da outras providências. Primeiro, do relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere à celebração de contrato ou convênio com empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fim de inscrição em débitos municipais. Ofício número 12 de 2022 da Câmara Municipal dispõe-se sobre preocupações quanto à possibilidade e à legalidade de celebrar contrato desta feita. Passo sim à apreciação. 2. Do parecer 2.1. Quanto à iniciativa.
Considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, vale dizer que este deve ser avaliado, tal como as regulamentações em âmbito municipal merecem ser aplicadas, respeitando os dispositivos legais. Portanto, enquanto a iniciativa, este está calçado de validade e possui seguintes dispositivos legais. 2.2. Quanto à legalidade, conforme apresentado anteriormente sobre a iniciativa, está amparado em lei. Observa-se que o ofício número 12 de 2022 realmente deve ser aplicado no município. Vejamos, o projeto de lei em pauta possibilita a celebração de contrato ou convênio com a empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fim de negativação dos contribuintes inadimplentes junto ao fisco municipal. Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal autoriza os municípios a realizar convênio, podendo transferir totalmente ou parcialmente os encargos, serviços pessoal a bens a saber. A partir disso, antes deve ser possuir interesse em comum e colaboração nos esforços resultam na efetivação de fins almejando que a diminuição do acervo de ações de execução fiscal. A celebração de convênio entre as empresas mantenedoras de cadastro de proteção ao crédito, o município não depende de defragação ou procedimento licitatório. Isso porque não há compatibilidade pela oferta, assim um reajuste de vontade, o que deve-se dizer a cada este será responsável pelas ações de área atuante. Diferentemente, o convênio com o interesse dos entes resultem só averiguando para o mesmo objetivo. Nos contratos de interesse serão divergentes, de modo o objeto de acordo com outra contraprestação correspondente. Deste modo, eventual alterações podem ser realizadas de modo a garantir o interesse municipal. Portanto, essa assessoria entende e pode ser autorizado a celebração do contrato ou convênio com a empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito, para fim de inscrição de débitos municipais, se atendendo à diferença de dois institutos. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares e princípios dos conceitos jurídicos. Desta forma, essa assessoria crê fielmente que o reajuste está dentro dos padrões de legalidade, podendo ser apreciado. 3. Da conclusão. Em face do exposto do parecer em análise, tem como objeto sanar as dúvidas sobre a celebração de contrato ou convênio em empresa mantenedora de proteção ao crédito. Ressalto que essa assessoria tem seu entendimento com base no exposto no típico acima, ao qual foi comentado e explicado anteriormente. Reforço que a opinião exalada neste parecer não possui cordão de força vinculante, podendo seus argumentos serem acatados ou não. Este parecer, salvo maior juízo, essa assessoria está à inteira disposição para qualquer questionamento. O parecer é referencial. Nada mais para acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 4 de abril de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contábil do projeto de lei número 004/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, assessoria contábil, parecer técnico 09 de 2022. Tem como finalidade a solicitação de análise do projeto de lei número 4 de 2022, que autoriza o Poder Público Municipal a celebrar contrato ou convênio com empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fim de inscrição de débitos municipais e da outras providências. Com referência à análise do projeto de lei acima especificado, esclarecemos que cabe à assessoria contábil verificar quanto aos aspectos do entendimento da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, PPA, LDO e LOA. Em análise do projeto de lei em questão, verificamos que o mesmo não cria despesas para o município, a ponto de comprometer o orçamento público,
sendo o mesmo busca aumentar a arrecadação municipal através de negativação de devedores junto aos órgãos de proteção de crédito, medida esta que também poderá trazer economia ao município e busca receber os créditos municipais, por evitará custos com ações de execução judicial. Saliento que deve o gestor buscar meios legais junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de aumentar receitas municipais, sendo as despesas ou opções de cobrança de débito escrito na dívida ativa do município. Em suma importância que seja dada a divulgação necessária aos contribuintes deste município para que o presente projeto realmente tenha êxito. Não só o aumento da arrecadação municipal, como também esclarece os contribuintes consecutivamente inscritos em dívida e débitos ativos. A emissão deste parecer por essa assessoria contábil não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se em manifestação legítima do poder de legislar. E desta forma, a opinião exalada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. O parecer, salvo o maior juízo das comissões permanentes, plenário dessa Casa Legislativa, estando essa assessoria à disposição das comissões permanentes. Cocalzinho de Goiás, 16 de março de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei número 004/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 13 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 15 de março de 2022. Presidente Cláudio Gomes de Souza, relator Robson Castro da Silva, matéria do projeto número 4 de 2022, de 18 de janeiro de 2022, da autoria do Poder Executivo. Da análise, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 4 de 2022, de 18 de janeiro de 2022, que autoriza o Poder Público Municipal a celebrar contrato ou convênio com empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fins de inscrição de débitos municipais e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 15º dia do mês de março do ano de 2022. Presidente Cláudia Gomes de Souza. Primeiro secretário Robson Castro da Silva. Valdeir Rodrigues da Silva, o segundo secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento do projeto de lei número 004/2022. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 10 de 2022, em Cocalzinho de Goiás, 15 de março de 2022. Presidente William de Oliveira, relator. Projeto de lei número 4 de 2022, de 18 de janeiro de 2022, da autoria do Poder Executivo. Da análise, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 04 de 2022, de 18 de janeiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato ou convênio com a empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fim de inscrição nos débitos municipais e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 15º dia do mês de março do ano de 2022. O presidente é o vereador William de Oliveira, Francisco Pereira Madureira é o primeiro secretário, Miraildes Aparecido da Silva, segundo secretário. Peço ao primeiro secretário que, com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, vereador Robson Castro Silva.
Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Vereador que for contra se manifesta, favorável permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passamos para a discussão do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Com a palavra o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador William Oliveira. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra se manifesta, favorável permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei de número 004/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 004/2022. Como vota a vereadora Cláudia? Espera um pouquinho, né? Como vota... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu não ouvi a leitura da resposta do vereador que pediu, que fez o pedido de vista, o excelentíssimo vereador William fez um pedido de vista na matéria, e eu não li a resposta ainda do jurídico sobre a liberação da matéria. Se chegou ao entendimento para a votação, para a matéria descer, a senhora pode estar me ajudando nessa dúvida, por favor? Abra a palavra para o William. Depois de uma lida, né, da Comissão de Finanças e Orçamento, nós entramos num bom entendimento que está legal e é favorável. A minha pergunta é se já houve a liberação. Então, a comissão já liberou a matéria para votação, senhor William? Sim. Tá, obrigado. Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elson? Permissão para eu fazer a colocação do meu voto, senhor presidente? Permitido. Senhor presidente, demais pares, quero saudar a todos nessa manhã com a paz de Cristo. Assim, eu quero cumprimentar a todos os nossos seguidores do site Agida Cocal, enfim, dos nossos meios de comunicações que acompanham os nossos trabalhos. Fazer aqui um agradecimento especial aos nossos ouvintes, né, da Rádio Vitória, que estão sempre conosco nas manhãs de sessões, fazendo aí as suas colocações nas redes sociais devido aos nossos trabalhos, uma hora de gosto, uma hora favorável, outra hora não, mas isso é que faz crescer cada dia mais o seu representado aqui do nosso município para com o seu representante. Senhora presidente, a matéria, ela vem em uma hora desproporcional ao meu ver. Nós estamos ainda sob efeito de uma pandemia. O nosso município é um município que conta com uma arrecadação minúscula e ainda é uma matéria complexa para uma votação hoje na situação que está o nosso município, levando em conta que a matéria diz que o contribuinte, ora, deixado de arcar com suas despesas, uma vez que essa casa aprovar essa matéria, o prefeito está apto a contratar uma empresa de cobrança para que faça os ajustes e negociações para com nossos contribuintes. Caso eles não tenham condição de quitar seus débitos no momento, o seu nome poderá ser anexado às receitas, os seus CPF, CNPJ negativados. Então, como nós estamos saindo
de um período pandêmico, de uma situação ainda aquém do que a nossa população almeja, embora esteja aí querendo trabalhar para que alcance as contribuições nos dias de vencimento, mas distante dessa situação, o meu voto é contrário, senhor presidente. Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Jorge? Presidente, permissão para colocar o meu voto. Permitido. Quero cumprimentar a senhora nesta manhã, sim, os demais vereadores, todos os funcionários desta casa, população que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhora presidente, acompanhando o raciocínio do vereador Elcio, não esperava esse projeto descer para a votação hoje, porque acreditava que um projeto no qual foi pedido vista e tendo consciência da seriedade do que nós estamos votando hoje, precisaria ser mais analisado, precisaria ser mais revisto. O que o vereador que me antecedeu disse, saindo de uma pandemia, de uma crise financeira tremenda, saindo de um período onde a inflação está destruindo o poder de compra da nossa população, onde os nossos munícipes passam por situação difícil, eu não seria imprudente de votar favorável, senhora presidente, a um projeto no qual eu estou autorizando a negativação do nome do contribuinte que, por uma situação que muitas vezes não depende de si, não consegue honrar os seus impostos com o Tesouro Municipal. Então, senhora presidente, acredito que o Executivo está sendo infeliz em ter mandado essa matéria neste momento. Não estou sendo irresponsável com a arrecadação do nosso município. Eu sei que ela é necessária, sei que pagar os nossos impostos é uma obrigação, mas a gente tem que analisar o momento. Temos que ter prudência, temos que analisar o perfil do nosso município, o perfil dos nossos munícipes. Não adianta só querer arrecadar e colocar os nossos munícipes em situação complicada. Lembrando que, mais uma vez, ressalto que o munícipe paga o seu imposto com felicidade quando ele vê o seu imposto voltando em forma de benefício, e nem sempre é isso que nós vemos aqui no nosso município. Então, senhora presidente, deixo aqui a minha indignação com a votação de um projeto dessa natureza hoje por esta casa. Sinto muito, às vezes, na forma de ser expressivo, mas esse projeto, de forma nenhuma, deveria estar sendo votado nesta casa hoje. Um projeto que, no momento, é imoral. Um projeto que coloca a nossa população numa situação difícil. Então, senhora presidente, sou totalmente contra o projeto. E apelo ainda ao bom senso dos demais pares desta casa. Muito obrigado. Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Valdeir? Favorável. Como vota o vereador Emerson? Favorável, presidente. Como vota o vereador William? Favorável, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei de número 004/2022, com 6 votos favoráveis e 3 votos contra. O projeto de lei de número 004/2022 será colocado para sua segunda discussão e votação na sessão de amanhã. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 005/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação.
institui valores de calçada para ajuizamento de ações de execuções fiscais e da outras providências. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás, Poder Executivo, justifica. O projeto de lei que ora envio à apreciação do Poder Legislativo tem como objetivo estabelecer critérios de ajuizamento e cobrança de pequenas dívidas ativas tributárias, visando racionalização da cobrança com o princípio da economidade e eficácia da gestão tributária. A lei estabelece teto mínimo para a cobrança de pequenas dívidas, autorizado o município de Cocalzinho de Goiás a não ajuizar ou a solicitar arquivamento de execuções fiscais em curso, sem prejuízo de manutenção de cobrança no âmbito administrativo, considerando que custo de processo torna-se mais elevado ou que a manutenção da própria execução, conforme extrai-se dos documentos acostados. O critério adotado pelo município foi fixado o valor de R$ 1.500, sendo no âmbito da União o valor estipulado é de R$ 20.000 pela portaria número 75 de 2012, e o município de Goiânia exerce a partir de 2019 o valor de R$ 1.521 nos termos do decreto 2.525 de 30 de outubro de 2019. Importante salientar que, conforme levantado feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no ano de 2011, com custo do médio do processo execução fiscal em trâmites na Justiça Federal, seria de aproximadamente R$ 4.368. 1.854,23. De acordo com este estudo, estes valores refletem a custas podendo da remuneração dos servidores envolvidos no processo de execução fiscal ao longo da remuneração, o tempo que custa destes servidores em face do tempo operacional das atividades realizadas no processo, acrescida a despesa de capital e custeio, conforme acostado na decisão do ministro Luiz Fux, em sede de recuperação fiscal de recurso extraordinário de Santa Catarina, em trâmites no Supremo Tribunal Federal, STF. Do modo, o município fica dispensado de impor recurso em execução fiscal cujos valor é inferior ao teto supracitado, uma vez que os gastos processuais serão superiores ao montante arrecadado, entendido de sufra pelo Supremo Tribunal de Justiça. Diante do exposto, encaminho o presente projeto de lei à execrevia Casa Legislativa e solicitando aos nobres edis que a matéria encaminhada seja analisada, estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelo, prefeito municipal. Quero agradecer a presença do Arnaldo Alves. Sinta vontade na nossa Casa de Lei. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico e do projeto de lei 005/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ofício número 14 da Câmara Municipal, para o parecer jurídico número 15 de 2022, que institui o valor de calçada para ajuizamento das ações de execução fiscal e da outras providências. Primeiro, do relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere à instituição de valor de calçada para ajuizamento de ações de execução fiscal. O ofício número 14, enviado pela Câmara Municipal, dispõe sobre a preocupação quanto à possibilidade e à legalidade de instituir o valor desta calçada. Desta feita, passo à apreciação. 2. Do parecer 2.1 quanto à iniciativa. Considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, vale dizer que este deve ser avaliado tal como as regulamentações no âmbito municipal merecem ser aplicadas, respeitando as disposições legais. Portanto, quanto à iniciativa, este está calçado de validade,
e pode seguir os dispositivos legais. 2.2 quanto à legalidade. Conforme apresentado anteriormente sobre a iniciativa, está amparada em lei. Observa-se que o ofício número 14 da Câmara Municipal realmente deve ser aplicado ao âmbito do município. Vejamos. O projeto de lei em pauta, adotado pelo teto mínimo para a cobrança de pequenas dívidas, autorizando o município de Cocalzinho de Goiás a não ajuizar e solicitar o arquivamento de execuções fiscais em curso, sem prejuízo da manutenção da cobrança no âmbito administrativo. O presente projeto de lei foi elaborado no exercício da competência legislativa consonante no disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, já competente aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. Não é ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, nem à Constituição Federal de 1988, que o município deixe de ajuizar ações fiscal de débito inferiores ao valor da calçada estipulado em lei, bem como não caracterizar renúncia de receita, importante a administração cobrar extrajuizamente nos moldes do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber. Deste modo, eventual alteração pode ser realizada de modo a garantir o interesse municipal, já que as medidas a ditar de lei definam os valores mínimos para execuções fiscais, sem deixar que a cobrança administrativa esses créditos. Esta perfeita sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois através das alterações legislativas pretendida evita o custo de processos mais elevados do que a manutenção da própria execução. Portanto, essa assessoria entende que pode ser autorizado instituição de valor de calçada para ajuizamento de ações de execução fiscal. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares e princípios e conceitos jurídicos. Desta forma, essa assessoria crê fielmente que a instituição está dentro dos padrões de legalidade, podendo ser apreciado. 3. Da conclusão, em face do exposto do parecer e análise, tem como objeto sanar as dúvidas sobre a instituição de valores de calçada para ajuizamento das ações de execução fiscal. Ressaltando que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto acima, a qual foi comentado e explicada anteriormente. Reforço que a opinião exalada no parecer não possui cordão de força vinculante, podendo ser ou não acatado. Este parecer, salvo maior juízo, esta assessoria está à inteira disposição para qualquer questionamento. O parecer é referencial. Nada mais para acrescentar no momento, o Cocalzinho de Goiás, 5 de abril de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contábil do projeto de lei número 005/2022. Assessoria Contábil da Câmara Municipal, parecer técnico número 10 de 2022, solicitante Poder Legislativo, que tem a finalidade a solicitação de análise do projeto de lei número 5 de 2022, que institui o valor de calçada para alçada para ajuizamento das ações de execução fiscal e da outras providências. Com referência à análise do projeto de lei acima especificado, esclarecendo que cabe à assessoria contábil verificar quanto os aspectos do atendimento da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, PPA, LDO e LOA. Em análise do projeto de lei em questão, verificamos que o mesmo não cria despesa para o município, a ponto de comprometer o orçamento público, sendo que o mesmo busca estabelecer valores de alçada de R$ 1.500 como valor mínimo a ser observado pelo município e está com ações de execuções fiscais, onde custa a ação são maiores do que o valor buscado para a execução, fazendo valer assim o princípio da economicidade para a administração pública. Saliento que deve o gestor buscar meios legais
normas corretas a fim de aumentar as receitas municipais, sendo uma dessas ações a cobrança de débitos escrito em dívida ativa no município. A emissão do parecer por essa assessoria contábil não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se manifestação legítima do poder de legislar. Desta forma, a opinião exalada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros dessa Casa. O parecer, salvo o maior juízo das comissões permanentes e plenário dessa Casa Legislativa, estando essa assessoria à disposição das comissões permanentes. Cocalzinho de Goiás, 16 de março de 2022, Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei número 005/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 14 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 15 de março de 2022. Presidente Cláudio Gomes de Souza, relator Robson Castro da Silva, matéria do projeto de lei número 5º de 2022, de 15 de janeiro de 2022, da autoria do Poder Executivo. Da análise, chega a essa Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei número 5 de 2022, de 19 de janeiro de 2022, que institui o valor de alçada para o ajuizamento de ações de execução fiscal e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 15º dia do mês de março do ano de 2022. Presidida por Cláudio Gomes de Souza, Robson Castro da Silva, primeiro secretário, Valdeir Rodrigues da Silva, segundo secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento do projeto de lei número 005/2022. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 11 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 15 de março de 2022. Presidente William de Oliveira e relator. Matéria do projeto de lei número 5 de 2022, de 19 de janeiro de 2022, autoria do Poder Executivo. Da análise, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 5 de 2022, de 19 de janeiro de 2022, que institui o valor de alçada para ajuizamento de ações de execuções fiscais e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo o parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 15º dia do mês de março do ano de 2022, presidida por William de Oliveira, Francisco Pereira Madureira, o primeiro secretário, e Miraildes Aparecido da Silva, segundo secretário. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, vereador Robson Castro da Silva. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passamos para a discussão do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador William. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu tenho aqui ouvido o parecer jurídico dizendo da anuência dos valores de alçada até de 1.500. Eu não entendi e aguardava no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relatando se a pessoa ou o credor que estiver com uma dívida
ativa para com o município de até o valor de R$ 1.500, ele não será ajuizado, vai ser isento de juros, de multas, ou isento dessa cobrança ser via precatória, via aqui as redes, no caso CDAs, CPC, Serasa, ou se ainda o município que vai ficar na responsabilidade, que agora há pouco tempo foi votada uma matéria para contratar uma empresa para fazer as cobranças. E já a segunda matéria está dizendo de uma possível anuência, só porque a Comissão de Finanças e Orçamento não me deu aqui o entendimento de que essa dívida entrará para as cobranças via cartório, ou se permanece igual a prefeitura vem fazendo, impossibilitando o nome do credor ir parar no Serasa. Então, a minha dúvida ainda está sobre a forma, a modalidade que o município está pedindo para o atendimento com esses credores. O vereador William está com a palavra para esclarecer. Como nós analisamos e damos uma lida e damos o parecer favorável, houve um acordo agora sobre a Prefeitura Municipal, sobre o desconto. Está tendo um desconto agora que vai sair aos credores que tiver sua dívida pendente aí, que ela vai ter um desconto hoje de 100%, não sei se o vereador está a parte disso. E outra coisa, vereador, como meu entendimento, eu entendi que há cartório, sim, qualquer dívida que há ao município, ele tem um tempo determinado e depois há para o cartório, sim, porque há uma combinação. O Poder Executivo, ele determina um prazo de uma dívida, não só o Poder Executivo, qualquer dívida que você fazer, determina um prazo, e aí ele vai para o cartório. Qualquer dívida que você fazer hoje, inclusive hoje a energia, a água, qualquer boleto que o senhor esquecer de pagar, às vezes tem uma pendência, o senhor vai para o cartório que vem essa cobrança até o senhor. Muito obrigado pelo esclarecimento, excelente. E era justamente a dúvida que eu tinha, porque o município pode sim. O município pode mandar uma lei para cá, e essa lei que nós estamos votando, ela dá esse entendimento de que o município está isentando o credor de até R$ 1.500 de seu nome ir ao Serasa. Se o município fizer essa lei, mandar para cá e nós aprovar uma dívida do município para com os seus munícipes, ele tem essa autonomia, sim. Se nós aprovar uma lei que eu estava entendendo que seria, era justamente para aquele contribuinte que tem uma dívida de até R$ 1.500, ele lá negociar com a prefeitura, e a prefeitura faz os seus acordos através dessa lei, e o seu nome não será incluso aos demais no Serasa, para que seja ajuizado e pago a responsável pela carta, Então, essa era a minha dúvida, mas se ainda dá o direito do município a aguardar até um determinado prazo, conforme Vossa Excelência narra, o meu pensamento e o meu entendimento agora chega ao mesmo projeto anterior. Não tem valor, então, para o seu nome ser incluso ao Serasa. Muito obrigado pelo esclarecimento, excelentíssimo vereador William. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Para efeito de esclarecimento, senhora presidente, os dois projetos ele tem alguma semelhança, mas são totalmente diferentes. O projeto anterior se tratava de uma inclusão dos contribuintes do município em uma CDAs, ou SPC, ou Serasa. Esse, o município deixa de ajuizar ações até R$ 1.500 com os contribuintes, mas não deixa, porque não é permitido, a nossa lei orgânica, a Constituição Federal, não permite que o município ou esse poder deixe de buscar
os recursos, os impostos. Não temos esse poder de abrir, porque esse dinheiro não é do prefeito, é o dinheiro do povo, é do contribuinte do município. Sendo assim, a prefeitura não vai ajuizar a ação contra os seus credores no valor até R$ 1.500, mas não pode deixar de cobrar via administrativamente. Ela vai continuar cobrando por meio dos cartórios, ela vai continuar cobrando por meio de agressão de crédito de acordo com o projeto que foi votado anteriormente. Essa cobrança vai continuar acontecendo, porque o prefeito não tem o poder de abrir mão de receita. Se ele fizer isso, ele vai decorrer em crime de responsabilidade, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vai responsabilizar o prefeito e vai responsabilizar essa casa, caso isso seja feito. Então, é importante salientar nesse sentido. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para parabenizar o vereador William pelo cuidado que teve em pedir vista desse projeto, dando mais tempo a essa casa para estudar esse projeto. Esses vereadores sentaram, observaram, estudaram minuciosamente, junto com a assessoria jurídica e contábil, para votar com toda a responsabilidade esse projeto. Então, quero parabenizar o vereador William pelo cuidado, pelo zelo, por ter pedido vista, foi muito importante. Também veio junto o projeto do refis do município. Hoje, o contribuinte do município pode ir até na prefeitura ou centro de atendimento em Girassol para pedir até 98% de desconto sobre os tributos entre juros e multas. A oportunidade de parcelar os seus débitos. Então, o município deu essa oportunidade através até da iniciativa do vereador William, e diante disso, agora passando desde antes, os contribuintes que não conseguiram quitar vão ter oportunidade do parcelamento. Caso não tenha o parcelamento, muitos contribuintes nem moram mais no município. O município não tem conseguido, junto aos seus fiscais, conseguir contato com esses contribuintes. Então, esse sistema vai dar oportunidade para que o município consiga contactar esses credores e possam estar em dia com o fisco municipal. O que se trata, neste momento, é de oportunidade para aumentar a receita municipal, para melhorar nossa saúde, nossa educação, nossa infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhora presidente, eu gostaria aqui de deixar uma ressalva e dizer que, de forma nenhuma, eu me considero irresponsável para com a arrecadação desse município. Sei da lei, sei que é direito, sei que é dever, mas aqui nesta casa de leis, sou inviolável no meu voto e olho com um lado político, com o lado da situação do nosso povo, porque realmente, se a gente fizer aí um retrospecto na história do nosso município, no padrão que se encontra o nosso município, é muito mais fácil eu colocar a culpa porque eu preciso de arrecadar para poder fazer. E aí o que acontece? Nós vamos caindo nesse vício de se preocupar sempre com a arrecadação, e eu deixo de preocupar com como esse dinheiro está sendo aplicado dentro do município. Então, de forma nenhuma, tenho peso na consciência por ter votado contra no projeto anterior, e também por estar discutindo, acompanhado aqui dos vereadores da bancada da oposição, sobre o posicionamento em relação a esses projetos que são sérios, são projetos que vão vigorar aí por longos tempos e que mexem com a vida do nosso povo. Uma cidade onde a regularização fundiária ainda é muito básica, alguns acessos a benefícios ainda são muito básicos. A gente tem que ter cuidado com a forma que nós começamos a conduzir. E eu, na posição de legislador, de defensor dos direitos da nossa população, acredito aqui que nós estamos votando um projeto em hora errada, no momento errado, porque não foi analisado a situação a qual nós estamos vivendo, a situação igual nós estamos passando. E aqui o foco é simplesmente arrecadar. E aqui eu deixaria uma pergunta: e como está sendo aplicado o que nós estamos conseguindo arrecadar? Muito obrigado, senhora presidente. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Elson. Senhora presidente, quando a gente vai votar quando eu sou dono do meu voto, sou responsável pelo meu voto, sou eu quem responde judicialmente, caso necessário for, sobre o meu voto, eu sei o que eu estou falando e o que eu estou fazendo.
caso eu venha fazer algo que devo algum tipo de punição, é só passar a punição para mim. Não estou aqui precisando de professor, de querer me ensinar de que forma devo votar. Agora, se eu não tiver o direito de discutir matéria como parlamentar nesse plenário, eu estou no lugar errado. Eu pedi apoio, eu pedi o voto de confiança aos nossos eleitores, aos nossos munícipes, para representá-lo. E é de forma responsável que irei até quando Deus me permitir. Eu estou e fiz uma pergunta em consonância ao parecer jurídico. E o parecer jurídico citou até a lei de responsabilidade fiscal. Aí, mais uma vez, eu fiz a comparação e não tem quem prove o contrário, que as matérias são diferentes, porque usa-se a mesma redação e complemento, em complemento um ao outro. Então, por isso eu fiz a pergunta. Mais uma vez eu agradeço ao excelentíssimo vereador Uíria, que esclareceu de forma segura, séria e responsável. Ele entendeu que a matéria, ora, também fizesse comparação ao projeto de refis que nós votamos nessa casa aqui. E realmente eu estou lembrado, justamente por ter uma lei que poderá isentar o seu contribuinte até 98%, me lembro muito bem, em juros e multas. E a minha pergunta foi baseada justamente no projeto para que nós votamos esse outro projeto de agora. E ainda finalizei a minha fala dizendo que aí eu tinha um esclarecimento para o voto baseado no parecer dele, que ele é o relator. E, obviamente, teve os votos dos seus pares dentro da comissão para que essa matéria viesse à apreciação. Então, eu sou conhecedor de que serei penalizado, sim, se fizer algo de incorreto nessa casa. E todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Agora, nós temos o direito de diálogo, nós temos o direito de conversa, nós temos o direito de entendimento. Eu imagino assim. Então, é dessa forma que irei permanecer. Peço a Vossa Excelência, presidente dessa casa, a permissão para dirigir a pergunta a Vossa Excelência e, naturalmente, chega até o parlamentar responsável pela resposta. E assim a senhora vem conduzindo essa casa de brilhante forma. Então, não posso também deixar de reconhecer o trabalho de Vossa Excelência e também a resposta do excelentíssimo vereador Uíria, que veio de forma correta, segura e responsável. Ao vereador Uíria, mais uma vez, muito obrigado. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 005/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 005/2022. Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Jorge? Permissão para colocar meu voto, senhora presidente. Permitido. Senhora presidente, tendo em vista que não fica claro a real intenção do executivo, que falta compreensão após nós lermos aqui também os pareceres, se nós vamos permanecer como estava com uma parte na dívida ativa, ou se nós vamos concentrar 100% das cobranças de acordo com o projeto que foi votado anteriormente, de colocar o nome daqueles que não pagarem as suas dívidas no Serasa, negativar a população, a gente fica em dúvida se nós vamos manter duas formas de fazer as cobranças dos impostos municipais, faltando, então, essa compreensão e não entendendo a
real intenção do chefe do Executivo, da pasta responsável, não consigo votar favorável no projeto. Sou contra. Como voto, vereadora Meraildes? Contra o projeto. Como voto, vereador Reginaldo? Favorável. Como voto, vereador Robson? Favorável, senhora presidente. Como voto, vereador Valdeir? Favorável. Como voto, vereador Emerson? Favorável, senhora presidente. Como voto, vereador William? Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei de número 005, com 6 votos favoráveis e 3 votos contra. O projeto de lei de número 005/2022 será colocado para sua segunda discussão e votação na sessão de amanhã. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei de número 03/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Regulamenta a remissão total ou parcial de crédito tributário e da outras providências. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás justifica o projeto de lei ora envio à apreciação do Poder Legislativo, regulamenta no âmbito municipal a remissão total ou parcial de crédito tributário. A remissão tributária está prevista no artigo 77 da Lei Complementar Municipal número 39, de 10 de dezembro de 2014, Código Tributário Municipal, e nos últimos anos tem aumentado a procura de tributos para regulação fiscal, agendando hipossuficiência financeira e encerramento das atividades sem comunicação hábil ao fisco municipal, sendo de grande valia as regulamentações deste instituto. O projeto de lei em pauta estabelece requisitos objetivos para concessão e isenção do poder parcial de 50% ou total de 100%, na mesma linha outra municipalidade, conforme extrai da legislação anexa. Pode, outro lado, a medida confere maior eficiência à gestão de receita municipal, visto que será uma ferramenta para a atualização do cadastro de contribuintes para o crédito efetivos devido, ou seja, avaliando a constituição de execuções fiscais, sendo, ademais, de acordo com os critérios previstos no Código Tributário Nacional para a extinção de referido crédito tributário. A apresentação da documentação para acesso aos benefícios possibilitará aos servidores responsáveis análise de matéria com tempo hábil e implementadas previstas necessidades do Superintendentes de Receita Municipal. Diante do exposto, encaminho o presente projeto de lei a esta gremia Casa Legislativa, solicitando aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada, estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelo, Prefeito Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 03/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ofício 81 da Câmara Municipal, parecer jurídico número 17 de 2022. Primeiro do relatório, a assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere à regulamentação das remissões total ou parcial de crédito tributário. Ofício número 81 de 2022 da Câmara Municipal dispõe sobre as preocupações quanto à possibilidade e legalidade de ser regulamentado tal remissão desta feita. Passo à apreciação. 2 do parecer. 2.1 quanto à iniciativa, considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, vale dizer que este deve ser avaliado, tal como as regulamentações no âmbito municipal merecem ser aplicadas, respeitando as disposições legais. Portanto, quanto à iniciativa, este está calçado de validade, e pois seguiu dispositivos legais.
2.2 quanto à legalidade. Conforme apresentado anteriormente sobre a iniciativa, está amparado em lei, observa-se que o ofício número 81 de 2022 realmente deve ser aplicado ao município. Vejamos. O presente projeto de lei foi elaborado no exercício de competência legislativa, consoante o disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 12, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Cocalzinho de Goiás, no que se compete ao município legislar sobre os assuntos de interesse local. Há, ainda, precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de lei tributária benéfica e competente a corresponder jamais. O artigo 77 do Código Tributário Municipal traz a competência para a concessão de remissão tributária ao prefeito. O projeto de lei em pauta estabelece requisitos objetivos para a concessão de isenção, podendo parcialmente 50% ou totalmente 100% da mesma linha ou outra municipalidade, conforme extrai da Lei Complementar número 39 de 2014, do mais, somente a ser concedida a lei da pessoa competente, no que caso o município como exposto. Deste modo, considerando que das justificativa para o presente projeto de lei em pauta, a procura os contribuintes a regularização fiscal, alegando insuficiência financeira, verificamos que a situação que se busca alcançar é descrita no inciso 1º, na qual seja a situação econômica do sujeito passivo. Verifique-se, portanto, a adequações, finalidade pretendida na hipossupremissividade, entendendo o projeto de lei outra legalidade quanto ao aspecto da matéria. Portanto, essa assessoria entende que pode ser autorizado regulamentação da remissão total ou parcial de crédito tributário. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares e princípios e conceitos jurídicos. Desta forma, essa assessoria crê fielmente que a regulamentação está dentro dos padrões de legalidade, podendo ser apreciado. Em face do exposto, o parecer em análise tem como objeto sanar as dúvidas sobre a regulamentação de matéria total ou parcial de crédito tributário. Ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto acima, a qual foi comentado e explicado anteriormente. Reforço que a opinião exalada neste parecer não possui cordão de força vinculante, podendo ser ou não acatado este parecer, salvo o maior juízo. Esta assessoria está à inteira disposição para qualquer questionamento. O parecer referencial. Nada mais para acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 3 de maio de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contábil do projeto de lei número 03/2022. Assessoria Contábil da Câmara Municipal, parecer número 15 de 2022, solicitante o Poder Legislativo Municipal, tendo a finalidade a solicitação de análise do projeto de lei número 13 de 2022, que regulamenta a remissão total ou parcial de crédito tributário e da outras providências. Com referência à análise do projeto de lei especificado, esclarecemos que cabe a essa assessoria contábil a verificação quanto aos aspectos de atendimento à Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, PPA, LDO e LOA. Em análise do projeto de lei em questão, verificamos que o mesmo não cria despesas para o município que afete o orçamento público, sendo que o mesmo busca regulamentar e instituir tributos denominado a remissão tributária de forma total ou parcial ou aumento de remissão municipal, dando condições para que os contribuintes deveres regularizem seus débitos fiscais devido ao cadastro municipal. Entendemos que o
presente projeto não trata de uma renúncia fiscal e assim uma forma de transação tributária, pois existe todo o sistema normativo tributário que permite quadro de remissão fiscal no que a extinção de crédito tributário pela transação formulada prevista no artigo 171 do Código Tributário Nacional, conforme observa-se que a transação de uma mescla de vários institutos acima mencionado, ou no que caracteriza a expressão concessões mútua a serem firmada entre o sujeito ativo, passivo, a obrigação tributária, cujo objetivo determina litígio, visando extinção dos créditos tributários, claro sobre a agide da reserva legal. O que pressuposto está completando a remissão consoante em lei. Assim, neste contexto, as relações tributárias, nos termos de análise de permissão, parcelamento e pagamento entre outros institutos isolados, previsto na Código Tributário Nacional, dependendo do estado conforme o programa. Portanto, trata-se de um programa de mescla, extinção, suspensão e exclusão de crédito tributário em um só sentido, cuja a única possibilidade teórica é o enquadramento normativo do Tribunal do Código Tributário Nacional através do Instituto de Transação Tributária. O projeto de lei em transmissão busca regulamentar e instituir a remissão, estabelecendo regras e critérios no que constitui possa usufruir deste benefício, ao mesmo tempo da administração com possibilidade de recuperar parte dos débitos atrasados, no que fato contribui para o orçamento do município com aumento de arrecadação. Portanto, o presente projeto afeta de forma passiva o orçamento do município. A emissão do parecer por essa assessoria contábil não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se a manifestação legítima do poder de legislar. E desta forma, a opinião exalada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros dessa Casa. O parecer, salvo o mau juízo das comissões permanentes e plenário dessa Casa Legislativa, estando essa assessoria à disposição das comissões permanentes. Cocalzinho de Goiás, 2 de maio de 2022, Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão e Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei número 013/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 16 de 2022, Cocalzinho de Goiás, 19 de abril de 2022, presidida por Cláudio Gomes de Souza, o relator Robson Castro da Silva, da matéria do projeto número 13 de 2022, de 24 de março de 2022, da autoria do Poder Executivo. Da análise, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 13 de 2022, de 24 de março de 2022, que regulamenta a remissão total ou parcial de crédito tributário e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 19º dia do mês de abril do ano de 2022. Cláudio Gomes de Souza, presidente, Robson Castro da Silva, primeiro secretário, Valdeir Rodrigues da Silva, segundo secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei de número 013/2022. Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 12 de 2022, Cocalzinho de Goiás, de 19 de abril de 2022. Presidente William de Oliveira, relator William de Oliveira, matéria do projeto número 13 de 2022, de março de 2022, autoria do Poder Executivo.
da análise, chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 13 de 2022, de 24 de março de 2022, que regulamenta a remissão total ou parcial de crédito tributário e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 19º dia do mês de abril do ano de 2022. Comissão é presidida por William de Oliveira, Francisco Pereira Madureira, o primeiro secretário, e Meraildes Aparecida da Silva, segundo secretário. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, vereador Robson Castro Silva. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Passamos para a discussão do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador William Oliveira. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovada a Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 03/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 03/2022. Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, presidente. Como vota o vereador Elcio? A favor. Como vota o vereador Jorge? Favorável, senhora presidente. Como vota a vereadora Meraildes? Favorável, presidente. Como vota o vereador Reginaldo? Favorável. Como vota o vereador Robson? Favorável. Como vota o vereador Valdeir? Favorável. Como vota o vereador Emerson? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador William? Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei de número 03/2022 com 9 votos favoráveis. O projeto de lei de número 03/2022 será colocado para a sua segunda discussão e votação na sessão de amanhã. Não há inscrito, para o grande expediente não há inscrito. Nada mais para discutir, passamos para o encerramento. Com as bênçãos de Deus, às 10h37, declaro encerrada essa sessão e convido todos para a sessão de amanhã. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe cada um.